Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 30ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30. No quadro litúrgico de hoje, há uma clara preocupação em relação à educação familiar e o respeito justo entre todas as pessoas, de modo que todos devem ser tratados de forma justa e respeitosa. São fatores importantes para a vida do cristão, pois o salmo de hoje enfatiza que Deus irá cumprir com todas as suas promessas. De fato, a graça e o poder de Deus perpassa todas as gerações inquestionavelmente, pois Ele é Deus. São dados iniciais importantíssimos, sabendo que centenas ou mesmo milhares de vezes o fiel quer receber algum benefício de Deus. Deste princípio norteador, fica fácil de obter de Deus a sua graça e sermos ainda revestidos de sua manifestação gloriosa em todos os dias de nossa vida. Não é difícil ter Deus como protetor, escudo e salvador de nossas vidas. Além do mais, trata-se de um Deus o qual tem o desejo de que todos estejam sempre nos caminhos da salvação e alcançando assim vários tipos de prodígios que venham do próprio Deus. Como isto pode acontecer de modo mais fácil, a fim de que o fiel não busque Deus somente em tempos de desespero em sua vida? O ensinamento que perpassa o cenário de hoje fala-nos em primeiro lugar para que haja respeito mútuo em toda a família. Um respeito que deve nascer a começar dos filhos aos pais. E por isso, os filhos devem obediência aos pais, em razão de que são os primeiros tutores dos filhos, e depois, porque foi por causa do amor dos pais que os filhos nasceram um dia. Disto nasce uma promessa de Deus. Todos que assim o executarem receberão de Deus felicidade sem fim, com promessa de longa vida, sinal da vida eterna. Por isso, os pais devem ser os primeiros educadores na família e na vida religiosa dos filhos. Os pais não podem e não devem deixar que a educação familiar e religiosa fique à mercê da sociedade, pois se assim o fizerem, muitos filhos correrão o risco de se perderem nos caminhos de vícios, prostituições, drogadição, desrespeitos, roubos, assassinatos, cobiças diversas e muito mais que isso. Correm ainda o pior de todos os riscos, de perder o vínculo com a fé que Jesus deixou como fonte verdadeira para entrar no reino dos céus. Sem dúvida alguma, este é um caminho de justiça que os pais devem oferecer a Deus. Justiça, pois a vida pertence a Deus. Somente Deus possui o dom da vida. E quando Deus permite que um filho ou uma filha nasça nesta ou naquela família, Ele quer que os seus pais sejam o mais justos possíveis e saibam honrar com sua parte na educação familiar e religiosa de seus filhos. Na visão prática e religiosa da igreja, é algo que transcende o nosso conhecimento simples e humilde, quando se diz que Deus é o Senhor de toda a vida. Estes são alguns dados importantes, os quais são observados a partir do Evangelho. Veja que alguém pergunta a Jesus quem irá entrar no reino dos céus. E diante dessa pergunta, o fiel deve notar a real importância de cumprir diligentemente a sua parte no que diz respeito à obediência e justiça com Deus. O caminho da obediência, vida familiar e religiosa, de fato, é a porta estreita, a qual Jesus diz que todos devem se esforçar para entrar por ela. Realmente, a perda dos valores familiares e cristãos é visível neste tempo histórico em que vivemos. E por isso o cristão deve ficar atento às coisas de Jesus. Quem não seguir as regras dos caminhos propostos por Jesus
ficarão todos de fora do reino dos céus, ou seja, irão para o inferno. Vivendo neste tempo presente, a escolha é livre: seguir os mandamentos da lei de Deus ou seguir os caprichos pessoais e viver de forma desregrada na vida pessoal e com os pais. Mas ninguém deve se queixar ao final, pois no Evangelho de hoje é dito que no fim da vida muitos tentarão entrar no reino dos céus e não conseguirão. Não seja você e sua casa a ficarem de fora do reino dos céus. Então, para isso, siga as propostas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,